Uma boa noite a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Começamos o nosso encontro semanal aqui na sua TV Canção Nova. O nosso programa em pauta, claro, sempre um tema importante. E aí, como é que foi a sua semana, hein? Ou como está sendo, né? Afinal das contas, hoje ainda é sexta-feira e temos aí um final de semana pela frente. Por isso que na sexta-feira é momento também de rever um pouco como foi a semana e também estarmos atentos àquilo que vai acontecendo aí no nosso dia a dia. Especialmente se você é pai, mãe de família, você que está aí trabalhando a educação dos filhos, vivendo aí, percebendo, não é, aquilo que vai acontecendo com os seus filhos no período escolar. Estamos entrando no mês de julho, mês das férias, e talvez o seu filho venha aí atravessando alguma dificuldade, algum problema, principalmente ali na área dos relacionamentos com os coleguinhas, às vezes reclamando de alguma coisa que a gente não sabe às vezes muito bem o que é. E hoje nós vamos conversar sobre esse problema que tem de fato afetado famílias e com foco especialmente aí nas crianças, não é? Que é o problema do bullying, não é? O que significa? Como isso acontece de fato? É o que nós vamos conversar nessa noite, tá certo? Então seja muito bem-vindo. Nós vamos agora acompanhar a nossa matéria inicial e já conhecer aqui os nossos convidados. Acompanhe, por favor. Um problema crescente hoje no mundo, o bullying atinge meninos e meninas de idade diversas e de todas as classes sociais. Os primeiros estudos sobre o bullying foram realizados na Noruega nos anos 70, motivados pelos altos índices de suicídios entre os estudantes. Hoje, a Espanha, modelo de educação no mundo, registra 40% de alunos que dizem sofrer as consequências dos abusos. Na Inglaterra, são 45%. Em Portugal, 42%. O Brasil está dentro dessa média mundial. Estamos na faixa dos 45%, que equivale praticamente à metade da população escolar. O bullying preocupa pais, professores e pedagogos e, segundo os especialistas, pode causar traumas definitivos na personalidade de suas vítimas e até em seus praticantes ativos. Mas afinal, como exatamente se define o bullying? Como lidar com ele? Quais as consequências que ele traz? É possível evitá-lo? As respostas para estes e outros questionamentos no Em Pauta desta noite. Pois é, tá aí, olha, e vamos conversar bastante sobre esse tema, então, por favor, você especialmente que é pai, mãe, então estejamos atentos para a reflexão desta noite. Aqui nos nossos estúdios, em Belo Horizonte, nosso querido Frei Antônio Moser. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Ouvindo essa abertura, eu digo, nós em pauta somos no mínimo corajosos, porque a gente não foge de nenhum tema. O que está em pauta está aqui no nosso Em Pauta, ou seja, nos nossos debates. Felizmente, a gente sempre tem especialistas junto da gente para que o nosso programa tenha consistência, para que o nosso programa tenha fundamentação científica, tenha, digamos, uma consistência na própria maneira de abordar. Tá certo. E para isso, claro, nós contamos aqui à minha esquerda, você já está visualizando no vídeo, não é, com a presença, a participação, e o recebemos pela primeira vez com muito carinho, o nosso querido Marcelo Ricardo Pereira, ele que é psicólogo, psicanalista e professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo ao Em Pauta. Boa noite, Hamilton, boa noite, Frei Moser. Uma alegria tê-lo aqui, viu? Esqueci também que o Marcelo, ele, além de psicólogo e psicanalista, ele também é autor de alguns livros, não é? O primeiro, O Avesso do Modelo, né, editado aí pelas Vozes, e o segundo, A Impostura do Mestre. Portanto, é alguém que tem trabalhado já há algum tempo com a temática da educação. Ô Marcelo, eu acho que é importante, a gente já percebeu aí no início do programa, nessa matéria inicial, que não se trata justamente de um problema, né? Não se trata de um problema local, mas a gente percebe aí
os índices também na Europa, né? Portanto, estamos falando de uma coisa mais universal. Acho que seria importante para o nosso telespectador entender mais afinal. Então, o que é o bullying? O que está por trás disso? O porquê dessa denominação? Por favor. Sim. Há de se pensar que o bullying, na verdade, um nome que tem se dado, um novo nome que tem se dado a uma certa prática que se faz há mais tempo no mundo, se não na própria constituição do homem como tal, que é essa questão da segregação. Essa talvez seja o coração do bullying. E o bullying, evidentemente, ou certamente, ele se inscreve na questão da violência, na prática da violência física ou psicológica que se faz sobre crianças, adolescentes e mesmo adultos que sofrem essas práticas de forma repetitiva e de forma intencional. Essa prática tem sido observada sobretudo nas escolas, porque é um lugar onde se reúnem, sobretudo, né, reúnem jovens, crianças, jovens e mesmo adultos que estão na escola e que podem sofrer esse tipo de prática de violência física ou psicológica. Agora, o Frei Antônio Moser, é claro que a partir dessa colocação do Marcelo, antes até se falava, por exemplo, em assédio moral, não é? Isso é um pouco mais antigo, não é? E esse assédio moral, a prática desse assédio moral, era uma coisa que se verificava anteriormente e agora nós temos aí, não é, outras formas de assédio, não é? E uma delas é o bullying. Agora, acho que seria oportuno também a gente diferenciar uma coisa da outra. O que seria o assédio moral no caso do bullying, que está mais voltado diretamente com a questão da criança? O assédio moral parece muito mais amplo, mais relacionado ao mundo dos adultos, ou isso também não é fato, também atinge as crianças? Antes de mais nada, eu devo confessar, quando me foi sugerido esse tema, eu falei, isso aqui é mais um modismo. Na realidade, eu não tinha consciência da gravidade desse problema. Nós vimos aí, na matéria inicial, pelo amor de Deus, quase a metade das crianças sofrem desse, digamos, assédio, mas no sentido de humilhação, de uma condição na qual a pessoa se sinta mal, a pessoa ou eventualmente até um grupo. Para mim, o assédio, antes se falava de assédio, era sexual, mas depois, assédio moral não tem nada a ver com o assédio sexual. Propriamente o assédio moral é aquele do que tem autoridade sobre o que lhe está submisso em termos assim de função. Por exemplo, eu, como diretor de empresa, tenho um funcionário lá que não me agrada, não tenho justa causa. Aí começa a dar o gelo, dou gelo, humilho numa reunião, não. Quer dizer, você começa a fazer com que a pessoa perca o chão debaixo dos pés. Isso é um assédio moral. Você derrota a pessoa e faz com que ela se sinta realmente humilhada. Isso é eu como autoridade. No caso do bullying, pelo que me parece, se trata mais de grupos, quer dizer, é algo assim de, eu diria, não é de pessoa a pessoa, mas é mais um certo grupo, grupinho na escola, que resolve dar o gelo ou humilhar um determinado aluno, uma determinada aluna,